Fala pessoal, esse daqui é um vídeo sobre a Bíblia e as mulheres. Como a Bíblia fala sobre as mulheres, como a Bíblia considera as mulheres, qual é a importância da mulher na Bíblia em comparação ao homem. Esse é um assunto polêmico, esse assunto tem a ver com posicionamento político e militância, dependendo da forma como você aborda, e eu já quero começar dizendo que eu não tenho essa abordagem nesse vídeo aqui. Eu não sou militante de nenhuma causa, eu não tenho nenhum posicionamento político muito acentuado que esteja acima da minha visão religiosa sobre o assunto. Então, o objetivo desse vídeo aqui é a gente ver como a Bíblia trata o assunto e não expor questões sociais modernas ou uma visão pessoal sobre a questão. Claro que é um vídeo sobre como a Bíblia trata o assunto de acordo com a minha opinião, porque existem várias maneiras de você abordar a Bíblia em qualquer assunto que for. Então aqui, a nossa maneira de abordar vai ser o seguinte: a gente vai considerar principalmente duas questões principais. A primeira delas é que ao analisar a Bíblia, a gente vai considerar que a Bíblia é também um documento histórico, ou seja, ela é uma expressão de um pensamento de uma época também. Ela tem uma literatura, que é uma produção literária de um período específico, de um contexto histórico específico. E quando a gente olha para um documento histórico e a gente quer tentar entender qual é o pensamento que esse documento histórico está trazendo para você, é importante você comparar esse documento ao pensamento predominante do período. Porque quando a gente olha para a Bíblia e compara ela com as outras literaturas da mesma época, a gente vai entender o que a Bíblia traz de inovador, no que ela está quebrando os padrões, no que ela está quebrando o senso comum da época, no que ela está inovando. Isso porque quando a gente olha para a Bíblia e compara ela aos padrões da nossa sociedade, a conclusão inescapável é que a Bíblia é machista, porque a Bíblia tem papéis muito definidos para homem e para mulher. A mulher é um papel doméstico, ela fica em casa, e todas aquelas coisas que estão ligadas à nossa sociedade, ao machismo. Acontece que quando a gente olha para a Bíblia em comparação ao pensamento do período dela, a gente vai perceber a forma como ela trata a mulher diferente do que se pensava na época. Quer dizer, a Bíblia não é absolutamente isenta em relação ao assunto, ela não apenas reproduz o pensamento da sua época, ela traz um pensamento diferente. E o segundo ponto é, a Bíblia, como um livro religioso, ela se propõe a falar sobre ideais divinos, sobre virtudes que são universais e que elas vão além da cultura aí, do contexto específico. Acontece que a Bíblia fala sobre esses conceitos, sobre essas virtudes, sobre esses princípios, através de histórias que são histórias que falam de um contexto local, específico e cultural. Portanto, o difícil aqui é o seguinte, é separar o que é simplesmente a reprodução daquilo que era cultural do período e daquilo que a Bíblia está enfatizando como um conceito superior ao período, um conceito superior às culturas. Em outras palavras, separar o que é cultura e o que é princípio religioso na Bíblia. E isso pode parecer fácil, mas é bastante complicado. E a Bíblia, apesar de não ter um conceito de cultura tão bem desenvolvido quanto o conceito moderno, obviamente, ela faz essa diferenciação e a gente vai ver isso agora. Mateus capítulo 19 fala de uma discussão que eu cito assim com frequência nesse canal, que é a questão do divórcio. O que é importante em Mateus 19 não é só o divórcio em si, mas quando Jesus é perguntado acerca do divórcio, se era permitido ou não, Jesus usa uma lógica, Jesus usa uma retórica que aponta para um caminho bem interessante. Então os fariseus falam, olha, Moisés permitiu o divórcio. E Jesus fala, Moisés permitiu, mas essa não é a vontade divina. Quer dizer, está na Bíblia, mas isso não é um ideal divino. E Jesus ainda diz assim, né? Moisés permitiu isso por causa da dureza dos vossos corações, mas não era assim desde o princípio. E aí Jesus fala do Éden, da criação, que homem e mulher se tornam uma só carne e assim por diante. Então a questão aqui é o seguinte, existe na Bíblia a ideia do divórcio. Os fariseus estão falando, olha, o que está na Bíblia está correto, não está? E Jesus diz, não está, porque aquilo que está na Bíblia, Deus permitiu aquilo só por causa da dureza do coração de vocês, mas esse não era o ideal divino. Ou seja, vocês estavam em um contexto em que Deus permitiu, mas não é esse o ideal divino.
Então, mais do que apontar para a ideia de que nem tudo o que está escrito é necessariamente a vontade divina, universal, a vontade divina para todos os contextos, mais do que isso, Jesus ainda aponta para qual é o ideal na Bíblia. E o ideal na Bíblia não é no deserto, não é a lei de Moisés, o ideal na Bíblia é o Éden. Depois do Éden, tudo o que acontece está fora do ideal divino. Então por isso a gente vai começar esse vídeo falando sobre o Éden, como a narrativa da criação do mundo, do Éden, fala sobre a mulher, que posição ela coloca a mulher, né? E isso, só para deixar claro, eu vou fugir aqui da discussão sobre se a narrativa do Éden é literal ou não, porque isso, para o nosso caso, é irrelevante. Porque sendo literal ou não, essa narrativa está lá para servir a algum propósito. E o que a gente vai ver nesse texto é quais são os conceitos que são descritos ali nessa narrativa. E não a literalidade ou não da narrativa, certo? Então o primeiro texto na Bíblia que cita a mulher, o gênero feminino, está lá em Gênesis capítulo 1, o verso 26 e 27. Né? Diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, aqui o verso 27. Né? Esse verso tem uma confusão aí por causa de umas questões de língua, umas questões de tradução. Aqui nessa tradução que eu li, que é a Ferreira de Almeida, ele cita a palavra homem 2 vezes no texto, né? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Acontece que a mesma palavra não é repetida 2 vezes aqui no hebraico, no original. A palavra que aparece da primeira vez, e criou Deus o homem à sua imagem, a palavra homem aqui é a palavra Adam. E o que é confuso aqui na narrativa da criação é que a palavra Adam, ela significa literalmente raça humana, humanidade, o ser humano, só que ao mesmo tempo também é o nome do primeiro homem, de Adão, Adam. Então o curioso nesse verso é que, para deixar claro sobre o que ele está se referindo, ele faz uma observação, um parênteses no final do verso. E criou Deus o Adam à sua imagem, o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, e literalmente diz assim: macho e fêmea os criou. O autor do texto quis deixar claro que o que foi criado à imagem de Deus não foi só Adão, mas foi Adam no sentido de raça humana, a humanidade, tanto o macho quanto a fêmea. Existe uma grande discussão aqui sobre o que significaria a imagem de Deus, né? A imagem de Deus é uma imagem física, quer dizer que Deus é fisicamente homem e mulher ao mesmo tempo? Ou a imagem de Deus está se referindo a um conceito intelectual, porque o homem ele tem uma capacidade acima dos animais, ou um conceito moral, porque o homem distingue o bem e o mal, ou talvez até um conceito espiritual. Talvez todas essas coisas juntas ao mesmo tempo. Mas seja o que for que significa nesse texto a expressão imagem de Deus, tanto o homem quanto a mulher são criados à imagem de Deus. O homem masculino é tanto a imagem de Deus quanto a mulher. Essa é a ideia nesse texto. O que diferencia o homem dos outros animais é o que diferencia também a mulher dos outros animais. Os dois estão na mesma situação, no mesmo patamar aqui no texto de Gênesis capítulo 1, verso 26. Mas a passagem mais interessante na Bíblia acerca da mulher, na minha opinião, está lá em Gênesis capítulo 2, o verso 18. O capítulo 1 de Gênesis ele narra a criação do ser humano de forma assim, bem rápida, bem concisa, e no capítulo 2 essa narrativa é retomada e ela é mais detalhada. Então, lá no verso 18 do capítulo 2 de Gênesis diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. A primeira coisa que a gente vê aqui no capítulo 2 é que a mulher é criada depois do homem e a partir dele. E isso trouxe para algumas pessoas a ideia de que, portanto, a mulher ela está subordinada ao homem, porque ela foi criada depois e a partir dele. Acontece que se a gente for usar esse critério para estabelecer uma ordem hierárquica das coisas na criação, a gente teria que estabelecer também que o ser humano, o homem, ele está subordinado à terra, porque o homem foi criado depois da terra e foi criado a partir dela. Mas o texto de Gênesis também deixa claro que o homem é aquele que domina a terra, né? A terra foi dada para ele dominá-la. Portanto, a ideia de ser criado depois é mais fácil entender que, na verdade, o que vem depois é o ápice. Na verdade, o ápice do relato da criação em Gênesis não é a criação do homem macho, mas é a criação da mulher. É a criação da mulher que é o clímax
da criação terrena, digamos assim, né? E você tem, no final do capítulo 1, você tem o sábado, que seria o fechamento de toda essa narrativa. Mas aqui em Gênesis 2, verso 18, diz assim: não é bom que o homem esteja só. Primeiro é importante entender isso do ponto de vista literário, porque a expressão Tov, Vaire Elohim ki Tov, e viu Deus que era bom, é uma expressão que ela é usada como um refrão no capítulo 1 de Gênesis, né? Ela aparece o tempo todo. A palavra Tov, que é um Leitwort, é uma palavra-chave no texto de Gênesis. E quando aparece essa expressão Lotov, não é bom, ela faz uma quebra nesse padrão que foi estabelecido. Essa expressão é colocada aqui para chamar a atenção de que há uma criação aqui que está incompleta. Então, o homem macho, sem a sua contraparte feminina, é uma criação incompleta, é uma criação que não é boa. Só depois da criação da mulher é que a criação do ser humano está completa, que é uma boa criação. E lá no final do sexto dia a gente tem a repetição do refrão, e viu Deus que era bom, e aparece a expressão Tov Meod, muito bom. Mas o interessante aqui é essa expressão, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. A expressão ajudadora aqui é a palavra Ezer no hebraico. E quando a gente lê em português uma ajudadora, uma ajudante, a gente tem imediatamente a sensação de algo que é inferior. Porque em português a expressão ajudante é uma expressão que tem uma conotação de inferioridade, né? O ajudante do pedreiro, ele é inferior, ele é subordinado ao pedreiro. O ajudante do escritório é um rapaz, um menino sem muita experiência e que ele está subordinado às outras pessoas. Mas no hebraico essa expressão não tem essa conotação. A palavra Ezer, que é a palavra ajuda aqui, ela aparece 21 vezes no Antigo Testamento, que é a parte hebraica da Bíblia. Dessas 21 vezes, 2 vezes está se referindo a Eva, que é aqui em Gênesis. Outras 3 vezes está se referindo a generais de exército que vêm socorrer um exército. Ou seja, é uma ajuda no sentido de um socorro, alguém que vem socorrer. E as outras 16 vezes que essa palavra aparece, todas elas se referem a Deus como sendo o Ezer, a ajuda do homem. Como lá em Êxodo 18, verso 4, Deuteronômio 33, verso 7 e verso 26, Salmo 33, verso 20, Salmo 70, verso 4, Salmo 115, os versos 9 a 11. Então a ideia de Ezer é uma ideia de ajuda, mas é uma ajuda que tem mais a ideia de socorro, de alguém que tem capacidade de socorrer, até uma ideia de superioridade. É mais fácil com essa palavra você defender uma superioridade da mulher em relação ao homem do que o contrário. E logo em seguida aparece essa expressão idônea, né? Que em português não me parece querer dizer muita coisa, mas em hebraico também é uma expressão significativa, né? A expressão Ezer Kinegdo, uma ajudadora idônea. Então essa palavra Kinegdo vem da palavra neged no hebraico, que significa estar diante de, né? Ou estar de frente a. E essa ideia de estar em frente a alguma coisa tem até uma ideia de oposição, de enfrentamento também. O que torna essa expressão muito interessante, porque ela está dizendo que a mulher é um socorro, é um auxílio, é uma ajuda e ao mesmo tempo é uma oposição ao homem. A descrição dessa relação entre homem e mulher no ideal divino de Gênesis é extremamente profunda e é extremamente complexa, rebuscada, principalmente para uma produção literária onde a escrita fonética era uma certa novidade no mundo. Ainda não era uma coisa assim muito trabalhada. Por isso, para mim, esse verso é um dos mais interessantes. Ele coloca a posição da mulher em relação ao homem, uma posição de igualdade do ponto de vista de hierarquia, mas ao mesmo tempo uma posição de diferença no ponto de vista de essência. A mulher tem algo de diferente do homem, e a relação entre esses dois é uma relação de auxílio e enfrentamento ao mesmo tempo. E isso é criado para ser uma coisa boa, isso no melhor sentido possível dessa expressão, né? No final, tudo isso é entendido como sendo Tov Meod, é muito bom. E no verso 23 do capítulo 2 de Gênesis diz assim: E disse Adão, essa agora é ossos dos meus ossos, é carne da minha carne, ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E aqui alguns entendem que com essa frase Adão está exercendo a sua autoridade sobre a mulher porque ele deu um nome à mulher, porque ele chama a mulher de mulher. Então o fato dele ter dado um nome dá uma ideia de que ele domina
essa mulher. Porque no próprio livro de Gênesis, Deus leva o homem para dar nome aos animais, né? E essa ideia, então, repetida aqui em relação à mulher, significaria que o homem está numa posição de superioridade, de autoridade em relação à mulher. Acontece que tem algumas questões aí, né? Primeiro, quando você lê o verso, fica claro que a ideia do verso em si não é essa. Ele fala, essa é ossos dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela é chamada mulher porque foi do homem, foi tomada. Então, a ideia do verso não é uma ideia de submissão e autoridade, mas é mais uma ideia de igualdade. Eu percebo nela algo igual a mim. Ela é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E mais uma sutileza que aparece no texto original e que não aparece em português, é que a palavra mulher e homem em português, ela não tem raiz comum, elas são palavras totalmente diferentes. Mas no hebraico é usado aqui a mesma expressão no masculino e no feminino. A palavra ish, que é uma outra expressão para homem, diferente da palavra Adam, ela é usada aqui agora ish e isha, homem e mulher. Então ela vai ser chamada de isha porque ela foi tomada do ish. Então quando Adão faz esse pequeno poema, a ideia do poema é mais a ideia de que ele está se identificando com aquilo que ele está vendo. Ele está falando que ela é da mesma natureza que ele, né? E o ato de dar nomes também não é exatamente, na Bíblia, não tem exatamente a conotação de você dominar aquilo que você deu o nome, mas tem mais a ideia de discernimento. É quando você dá nome para algo, é que você está discernindo aquilo, né? E o próprio fato do homem dar nome para os animais, dentro do contexto da narrativa de Gênesis, é o ato do homem perceber, discernir os animais e perceber que eles tinham pares, que eles tinham gêneros. E ele mesmo, o homem, não tinha. Então esse verso 23, ele traz ainda mais a ideia de igualdade. Até porque a expressão ish, que é a expressão homem aqui, ela vem da expressão anash, né? Tanto que a palavra ish, ela tem um plural irregular no hebraico. O plural não é ishim, que seria o que você consideraria natural, regular, mas é anashim, porque a palavra ish, ela vem da raiz anash, e a palavra anash, ela tem uma ideia, uma conotação de fraqueza, né? O homem, ele é fraco, porque ele tem uma conotação social, essa palavra. Ele é dependente do outro, né? Essa é a ideia do uso da palavra ish e isha no verso 23 do capítulo 1 de Gênesis. Mas, por fim, lá em Gênesis capítulo 3, no verso 16, quando fala da queda do homem, da entrada do pecado e do mal no mundo, é dito o seguinte: e a mulher disse, Deus falando para a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Esse verso é outro verso que é usado bastante para falar que, na verdade, a mulher ela tem que ser submetida, subordinada ao homem na sociedade, porque Deus está falando, lá em Gênesis 3, verso 16. Mas vamos entender o que esses versos querem dizer, né? O capítulo 3 de Gênesis, como a gente falou, está falando da queda do homem, da entrada do pecado, e desde lá do verso 14, Deus está dizendo a todos os agentes envolvidos quais são as consequências, as maldições que vão cair sobre eles por causa da entrada do mal no mundo, né? Começando pela serpente, simbolizando o mal e o agente do mal, que é Satanás, né? E ele vai para a mulher e para o homem. Então o verso 16 está falando quais são as consequências para a mulher da entrada do pecado, as maldições que ela vai sofrer por causa da entrada do pecado no mundo. Então, muito mais do que uma ordem divina para a mulher se submeter ao homem, ele está falando para a mulher que é uma maldição que ela vai sofrer, que o homem irá dominá-la. E isso é consequência da entrada do pecado no mundo. Isso está longe de ser um ideal divino. E isso fica claro principalmente quando a gente leva em consideração as outras maldições que são dadas aqui, né? A dor no parto, que é algo extremamente simbólico, né? Porque você imagina que uma mulher dá à luz a um filho, ela está reproduzindo a vida, ela está reproduzindo o ato divino de criar a vida. Ou seja, esse ato de dádiva da vida, agora ele vai ser feito com dor, né? Essa é uma consequência do mal. Até a coisa mais bela que é dada ao ser humano, agora ela será feita com dor e sofrimento. Tanto quanto a gente tenta evitar a dor e o sofrimento no parto,
a segunda parte da maldição também deveria ser evitada. Inclusive as outras partes todas, né? No verso 18 e 19, falando de como a natureza se torna hostil agora para o homem e de como o homem agora está sujeito à morte, que é a última das maldições, a pior das maldições. E basicamente toda a teologia cristã é uma teologia que aponta para a subversão do domínio da morte sobre o homem. Quer dizer, todo o propósito da Bíblia é a gente conseguir destruir essas maldições e voltar ao ideal divino. Tenta imaginar agora qual era a posição da mulher dentro da cultura do Antigo Oriente Médio. E você tenta imaginar agora um texto sagrado que traz essa situação, que a dominação do homem sobre a mulher não é algo natural e não é um ideal divino, mas é uma maldição que veio junto da entrada do mal no mundo. É que quando o ser humano foi criado de maneira perfeita, homem e mulher tinham a mesma condição. Tenta imaginar como esse texto é polêmico para o contexto em que ele foi escrito. A gente vai ver umas questões ainda que são mais claras. Por exemplo, em todo o Pentateuco, né, a gente tem uma questão de que a mulher ela é considerada como um ser, digamos assim, espiritualmente autônomo. A mulher ela não tem uma dependência espiritual do homem. Então, para deixar claro, né, vamos usar um exemplo aqui. Quando um homem e uma mulher são pegos em adultério, os dois sofrem a mesma punição, que no caso ali do Pentateuco a punição é o apedrejamento, é a morte, porque o adultério é considerado um pecado que ofende a santidade de Deus. Quando a gente olha para as leis do Antigo Oriente Médio, e eu vou citar aqui o Código de Hammurabi 129, as leis assírias A14 a 16 e as leis hititas 127, em todos esses códigos de leis do Antigo Oriente Médio, uma mulher que é pega em adultério não tem uma sentença definida, é o marido que vai decidir o que vai fazer com a mulher. Então ele poderia torturar ela até a morte, ele poderia mandar estuprarem a mulher, ele poderia também perdoar a mulher e fingir que nada aconteceu. Porque dentro desses códigos de leis, dentro do pensamento do Antigo Oriente Médio, a mulher, na instituição do casamento, ela é uma propriedade do homem. Sendo uma propriedade dele, o homem que cometeu o adultério, ele tem que ser morto, de acordo com as leis, só que a mulher, sendo uma propriedade do homem, ela sofre a punição que o homem desejar para ela. Inclusive até mesmo o perdão, se ele achar que não tem problema nenhum, ela é minha mulher e eu deixo ela fazer o que ela quiser. Então a questão aqui é a seguinte, assim como para o homem macho, né, ele tem um código de leis morais que definem a vida dele, um código de santidades que está dentro do raciocínio bíblico, né? A mulher ela está exatamente na mesma situação. Um marido não pode perdoar a mulher pelo adultério, porque adultério não é só uma ofensa contra o marido, mas é uma ofensa religiosa, uma ofensa contra Deus, é um pecado. E pecado aqui, dentro do contexto bíblico, né, não é só aquela ideia de pecado que a gente tem mais moderno, mas mais do que uma questão simplesmente moral, é uma questão religiosa. Um pecado é um afastamento do ser humano de Deus. Então, por incrível que pareça, o fato de uma mulher adúltera não poder ser perdoada na Bíblia, porque ela está na mesma situação do que o homem, e nos outros códigos do Antigo Oriente Médio ela poder ser perdoada, ou poder ser também torturada até a morte, mostra que a Bíblia vê a mulher sem nenhuma diferença do ponto de vista espiritual do homem. Uma mulher que peca, ela está cometendo pecado tanto quanto um homem. E também no Pentateuco a gente tem um outro caso com uma outra questão que é interessante também, que está lá em Números capítulo 27, né? Dentro das culturas do Antigo Oriente Médio, incluindo o Antigo Israel, elas são culturas patriarcais no sentido que a sociedade se organiza na figura do homem dentro da família. Quer dizer, os herdeiros são sempre os primeiros filhos homens. Então, no caso de Israel, o primeiro filho homem era o herdeiro. Então, se o sujeito não tivesse filhos homens, a herança dele iria para algum outro familiar, que tem toda uma linha sucessória aí de herança, que fosse o primeiro, o mais velho. Portanto, toda a ideia de herança ela circula exclusivamente dentro da figura masculina. Acontece que lá em Números 27,
um sujeito chamado Zelofeade, ele morre e ele deixa só filhas mulheres. E essas filhas, elas chegam para Moisés e falam: olha, não é justo que a herança do nosso pai não fique conosco, que ela vá para outra família, para um primo, para um tio, porque ele é homem. O justo seria a herança vir para nós, mulheres. E Moisés fica intrigado e leva essa questão até Deus. E Deus fala: o que essas mulheres estão dizendo é justo, a herança deve ficar com elas. Então, mais para frente, tem um outro ajuste em relação a essa lei, para que as heranças não comecem a migrar de uma tribo para outra de Israel, que era dividido em clãs, né? Para um clã não ficar muito pobre e outro muito rico. Então falou: olha, a herança então fica com as mulheres, mas elas devem se casar com alguém que faça parte do mesmo clã. Então a gente tem aqui esse caso mostrando, primeiro, uma lei bíblica que é modificada de acordo com um questionamento. Se questiona: olha, surgiu essa situação, será que não é prudente a gente considerar essa lei agora de acordo com essa nova situação? E a lei é considerada por Deus, o próprio Deus dá a palavra final sobre o assunto. E essa lei criada é uma lei que, no caso, ela inclui mulheres em um direito que elas não tinham antes, tentando adequar então essa situação para que tudo seja mais justo. Logo depois do Pentateuco, lá no livro de Juízes, a gente tem um outro caso, que é no capítulo 4 de Juízes, a partir do verso 4, quando Moisés já morreu e o seu sucessor Josué também morreu. O povo de Israel ele não tinha um líder só, mas ele tinha líderes regionais e que lideravam por um tempo só. Eles não eram líderes que passavam de pai para filho e lideravam toda a nação, como seria uma ideia de monarquia, por exemplo. E a gente tem em Juízes 4 um desses líderes chamado Juízes, que na verdade a função era muito mais do que a ideia moderna de juiz, mas era um líder político mesmo. Um desses juízes era uma mulher, Débora. E Débora, além de ser juíza, ela ainda era profetisa, que é uma função religiosa de alguém que recebe mensagens diretamente de Deus. Às vezes a gente tem a ideia de que profeta é aquele necessariamente que prevê o futuro, mas não necessariamente, é aquele que recebe mensagens de Deus. Então Débora acumula as duas funções, política e religiosa, a função de juíza e a função de profetisa, que não é o único caso de alguém acumular essas duas funções, mas chama atenção aqui por ser uma mulher. E nesse caso ainda, a gente tem Israel entrando em conflito, em uma guerra com os cananitas. Então a gente tem o rei Jabim, que tinha um general chamado Sísera, que estava assolando o povo de Israel. Então Baraque, o general do exército de Israel, veio consultar a Débora para saber o que fazer. E Débora diz para ele que ele pode ir, que ele vai vencer a guerra. E Baraque fala: não, mas eu não vou se você não for junto. E Débora responde dizendo: eu vou junto, mas quem vai vencer essa guerra não vai ser você, vai ser uma mulher. Então no final da história, quando o exército de Israel estava vencendo o exército cananita, Sísera foge e ele encontra uma tenda, né, uma daquelas tendas do deserto, e ele chega nessa tenda, tinha uma mulher, Yael, e ele fala para essa mulher, né, você tem que me esconder, e você tem que me dar água, e você não pode contar para ninguém que eu estou aqui. E Yael fala: ok, faz tudo de maneira submissa, e quando ele se esconde, ela dá leite para ele, ele dorme, e quando ele dorme, ela pega uma estaca e prende a cabeça dele no chão, né? E quando o exército israelita está passando, ela chama o exército e diz: olha, vem aqui, eu vou mostrar para vocês o general que vocês estão perseguindo, e mostra Sísera morto, né? Então, a ideia aqui é que o homem, que seria Baraque, o general do exército israelita, ele fala que ele não vai para a guerra se Débora não for junto dele, que tenta entender a situação. No Antigo Oriente Médio você não tem mulheres guerreiras, você não tem mulheres líderes políticas, não nesse período, não dessa maneira. E você não tem muitas histórias de mulheres vencendo generais de exércitos, mulheres simples, donas de casa. Então a ideia desse verso é justamente mostrar, né, que como um homem ele quis que a mulher acompanhasse ele na guerra, Débora ainda fala: olha, eu vou, mas a honra da vitória não vai ser sua, vai ser de uma mulher também. Então a gente tem aqui outros casos de mulheres na Bíblia, mulheres que não são mulheres com um posicionamento tão forte como Débora, né? A gente tem livros que são escritos sobre mulheres, como por exemplo Ruth e Esther.
E essas mulheres assumem as funções femininas da época, né? Como era comum. A Bíblia não é um livro que ele quebra necessariamente a ideia de funções de homens e mulheres na sociedade. Mas a Bíblia mostra exceções. Exceções que não necessariamente são perversões da sociedade. Exceções onde mulheres exercem papéis que não são os papéis sociais dela, como Débora. O papel social da mulher não é um papel de liderança política, religiosa e bélica. E Yael também, vencendo um general de exército. E tudo isso é visto como sendo uma coisa que Deus providenciou. No final, Deus é louvado por Yael ter derrotado o general do exército, né? Um outro livro interessante na Bíblia também é o livro de Cantares. Ele é interessante sobre vários aspectos. Primeiro, que o livro de Cantares é um poema erótico que está ali bem no meio da Bíblia, né? O livro de Cantares, por ser um poema que fala de sexualidade do começo ao fim, ele se tornou tão difícil de lidar pela tradição religiosa posterior que normalmente ele é alegorizado. Então se entende que o livro de Cantares ele não está falando de sexo, na verdade, né? Ele está falando, na verdade, do relacionamento entre Deus e o seu povo. E a questão do noivo e da noiva em Cantares é só uma alegoria para isso, né? Mas o fato é que o livro é um livro que é um poema erótico. E a gente tem no livro o homem descrevendo o corpo da mulher, os seios, né? E umas outras figuras mais metafóricas, um pouco menos explícitas, falando do sexo mesmo. E o que chama a atenção no livro de Cantares é que a mulher que é descrita ali, né, a noiva de Salomão, é uma mulher que exerce a sua sexualidade sem ter medo e sem ter vergonha disso. É uma sexualidade que acontece dentro do que é compreendido na Bíblia como ideal, tudo dentro de um contexto de matrimônio, né? E essa noiva deseja o noivo, ela deseja os beijos do noivo, ela deseja o sexo desse noivo. E eu vou deixar aqui na descrição um podcast que é extremamente interessante falando sobre essa questão do livro de Cantares, entre outras coisas falando sobre a sexualidade na Bíblia em geral, do podcast da Terceira Margem do Rio, que coloca mais uma vez essa questão. Tenta imaginar, dentro do contexto do Antigo Oriente Médio, um poema erótico onde uma mulher fala que deseja o homem. Isso é absolutamente subversivo dentro do contexto da época. Principalmente se você considerar que o islamismo do Oriente Médio ele trata a mulher de um jeito que não surgiu dentro da religião islâmica. A maneira, a estética com que se trata a mulher, a ideia do véu que cobre a mulher inteira e tal, isso é anterior ao próprio Islã. Quer dizer, tudo ligado à sexualidade no Oriente Médio, a sexualidade da mulher, é absolutamente reprimido e não é de hoje e não é de ontem, é de muito tempo atrás. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente tem também outras questões bastante interessantes. O Novo Testamento ele abre lá em Mateus capítulo 1 com a genealogia de Jesus, e essa genealogia ela já quebra o padrão das genealogias anteriores. Toda a genealogia da Bíblia é uma genealogia patriarcal. É passado de pai para filho. São os homens que são os representantes das famílias no contexto de toda a Bíblia. Mas na genealogia de Cristo, que é a genealogia mais importante dentro do pensamento cristão, não são só homens que são citados, mas são citados também mulheres. E não todas as mulheres que são citadas apenas mulheres que por alguma maneira elas sofriam de alguma exclusão social. Então a genealogia de Jesus faz a questão de citar por nome, por exemplo, Tamar, que se você ler a história de Tamar lá em Gênesis, Tamar e Judá, é uma mulher que ela engravidou do seu próprio sogro para fazer ele cumprir a promessa de dar um filho para casar com ela. Tem toda uma questão toda difícil e também tem todo um contexto cultural onde isso acontece, mas é uma mulher que ia ser morta, apedrejada por ter um filho, e depois o homem percebe que ele era que estava sendo o injusto da história, né? A gente também tem a citação de Raabe, que era uma prostituta de Jericó, e que depois essa mulher ela é acolhida no povo de Israel. Tem a citação de Ruth. Ruth era uma mulher de Moabe, ela não deveria fazer parte da Assembleia de Israel, mas depois ela é considerada parte de Israel e ela passa a fazer parte da linhagem, da genealogia dos reis de Israel, da genealogia real de Israel. É citado também a mulher de Urias, que é Batseba, a mulher com quem Davi adultera, e tem um filho, e depois tem outro filho, que é Salomão. E por fim, tem a citação de Maria, mãe de Jesus,
que é uma mulher que também tem um filho antes de se casar. Todas essas mulheres, que seriam mulheres que seriam consideradas excluídas dentro do contexto israelita, elas são citadas na genealogia de Jesus. E só elas são as únicas mulheres citadas, né? Todo o caso do Novo Testamento, tudo que envolve a história de Jesus, normalmente ele busca a redenção daqueles que eram excluídos. Essa era a ideia. Essa é uma ideia que é assim bastante comum no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos. Uma outra história interessante é uma história que aparece lá em Lucas, capítulo 10, versos 38 a 42, onde a gente tem duas mulheres que são irmãs, Maria e Marta. E Maria está aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, e Marta está fazendo as suas obrigações domésticas. E Marta vem e chama a Maria, né? Ela fala: Maria, você tem que me ajudar, você não pode ficar aí só ouvindo Jesus falar. E Jesus interfere e diz: não, Marta, deixa ela escolheu a melhor parte e isso não vai ser tirado dela. Você fica aí ocupado com muitos afazeres e não percebe o que é mais importante. Essa fala de Jesus parece bastante comum dentro do contexto que a gente vive, mas tente entender dentro de um contexto dos rabinos judeus do primeiro século. Até não muito tempo atrás, não era permitido que mulheres estudassem a Torá. Até hoje, em alguns círculos judaicos, né, a mulher não é bem-vinda dentro do ambiente de estudo religioso. E isso, na época de Jesus, era muito mais forte, né? Tão mais forte que, por exemplo, se a gente pega um tratado do Talmud chamado Pirkei Avot, é um tratado que fala sobre várias coisas, ideias que estão em paralelo ao Novo Testamento, né? Ele reflete um pensamento que era comum no judaísmo do primeiro século, o judaísmo do contexto onde Jesus e seus discípulos viviam. Então, Pirkei Avot 1.5 diz assim: Yossi ben Yohanan de Jerusalém disse: seja a tua casa espaçosamente aberta para os hóspedes, trate os pobres como membros da família e não se prolongue em conversas com mulheres, nem com a sua própria esposa e muito menos com a esposa dos outros. Por isso, os sábios disseram: todo aquele que conversa excessivamente com uma mulher prejudica a si próprio, negligencia o estudo da Torá e, por fim, herdará o Gehinom, né, que é a destruição. Quer dizer, o contato excessivo com mulheres era considerado absolutamente negativo e levaria à morte, à destruição, né, até com a sua própria mulher. Você não deve ter muito contato com mulheres para você poder se dedicar a coisas superiores, como o estudo da Torá, né? Imagina Jesus num contexto judaico como esse, tendo discípulas mulheres, tinha muitas seguidoras de Jesus. Você não tinha mulheres entre os 12, isso é verdade, mas você tinha mulheres que seguiam Jesus e mulheres que se dedicam à causa dessa seita do caminho, né? Esse movimento que Jesus inicia. A gente vê isso lá em Atos, mulheres que se dedicam a essa causa. E a gente vê Jesus dizendo que é melhor, é superior para a mulher ela se dedicar ao estudo da religião do que cuidar das tarefas domésticas, que eram as suas obrigações dentro do contexto da época. Então, o vídeo já está longo demais. Eu teria uma outra parte que eu falaria ainda, que é sobre Paulo e as mulheres, que é uma parte ainda mais complexa, tem muitas outras questões, não dá tempo de fazer nesse vídeo, eu vou deixar para um outro vídeo. Mas a ideia que eu vejo aqui é o seguinte, né? Como eu disse no começo do vídeo, eu não sou um militante feminista, eu não tenho assim uma militância, um comprometimento com nenhum movimento político, social, nem nada disso. Todos esses casos que eu estou lendo me fazem pensar que a Bíblia aponta para um ideal onde a mulher e o homem não têm uma diferença no sentido de submissão e autoridade. Pelo menos não no ideal divino. Essas diferenças existem culturalmente, elas não são ignoráveis. Mas quando a gente vê para aquilo que é o propósito para qual Deus criou o ser humano, nesse propósito, eu particularmente, considerando todas essas questões, eu não vejo diferenças entre homem e mulher. Muitos textos bíblicos vão falar sobre a mulher, colocar a mulher numa situação de subordinação em relação ao homem, né? E isso é absolutamente esperado para um texto do Antigo Oriente Médio, né? Isso não me chama a atenção. O que me chama a atenção são justamente esses casos onde esse padrão cultural ele é absolutamente quebrado. Isso é absolutamente polêmico. Isso chama muito a atenção. Então, por fim, todo mundo tem mãe,
todo mundo, ou grande parte das pessoas, tem irmãs, tem filhas, tem esposas. Essas mulheres que fazem parte da nossa vida, elas são seres espirituais, autônomos, tanto quanto nós. Ou seja, elas decidem o destino delas em relação à religião delas, à espiritualidade delas, que na Bíblia é o ponto mais importante, né? E a gente tem que respeitar isso. E a gente tem que considerar isso. Todos nós queremos que nossas irmãs, nossas filhas, nossas esposas sejam mulheres bem-sucedidas, que elas não sejam oprimidas só pelo fato de serem mulheres. E seria bom que nós homens religiosos, pudéssemos tratar as mulheres dessa maneira também, sem colocar algum peso extra pelo fato delas serem mulheres. Infelizmente, a violência doméstica entre os religiosos é algo espantosamente alto. E é bom considerar que quando você oprime uma mulher, você está oprimindo um ser humano. E como diz lá em Provérbios, quando um homem oprime o seu semelhante, ele está ofendendo o seu Criador. Pensa nisso, considera isso, tenta proporcionar uma vida mais agradável para as mulheres que você ama, que vivem com você. Essa é a mensagem bíblica e um feliz Dia da Mulher aí para todas. Um abraço.